Edu Lobo, aos 21 anos, foi o compositor vencedor do primeiro festival da chamada Era dos Festivais, o Festival da TV Excelsior, em 1965. Arrastão, a sua parceria com o poeta Vinícius de Moraes, fez com que ele e Elis Regina, intérpretes da música, ficassem imediatamente famosos. Vinícius já era muito famoso. 2 anos depois, ele não estava interessado em se inscrever para o Festival da TV Record daquele ano. Não tinha música nova. Mas o seu grande amigo Dori Caymmi compôs uma melodia que depois ficaria conhecida como O Cantador, e insistia para que Edu fizesse a letra para ele escrever no festival. Edu nunca foi letrista, escreveu pouquíssimas letras na vida e a princípio recusou. Mas a música era linda, era uma toada moderna. Aí eu saí de carro, me lembro de madrugada, aí tinha uma hora que a música fazia... Sou cantador, né? Aí me veio a ideia de quem dera agora eu tivesse a viola para cantar. Falei, Baiano, olha que descobri um mote aí legal, acho que vou fazer letra assim e tal, blá, blá, blá. Dia seguinte ele me ligou, porque tinha uma confusão com o Nelsinho Mota, que eles eram parceiros. Falei, Dori, faz o seguinte, esquece essa parceria da gente, eu não quero entrar no festival, deixa pra lá. Vai você, faz a música, tua música é linda, de repente você até ganha e tal, e ficou por isso mesmo. Quem dera agora eu tivesse a viola para cantar. Esse verso ficou na cabeça do Edu. Nessa época, ele tinha um caderno onde ele anotava nomes de prováveis futuras músicas e procurou ali um nome que se encaixasse com aquele verso. E encontrou um que lhe pareceu perfeito e ele fez uma nova música, Ponteio. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas. A partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Ponteio é uma parceria de Edu Lobo e Capinã e foi a vencedora do Festival da TV Record de 1967. Capinã é um poeta baiano, nascido na pequena Entre Rios, no litoral norte do estado da Bahia. Ele era estudante de Direito e de Teatro em Salvador, quando conheceu uma turma jovem que em poucos anos estaria no primeiro time da música brasileira. Caetano, Gil, Bethânia, Gracinha, futura Gal Costa e Tom Zé. Capinã era um militante na política estudantil, fazia parte do CPC da UNE e com o golpe militar de 1964 teve que sair de Salvador para não ser preso. Pegou um trem e foi para São Paulo, e através dos seus contatos no CPC, conheceu Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal, do Teatro de Arena, e se enturmou com o meio artístico de São Paulo. Foi no teatro que Capinã conheceu Edu Lobo, compositor das músicas do grande sucesso do Teatro de Arena, o Arena Conta Zumbi. Edu procurou Capinã para que ele fizesse a letra de Ponteio. Ele já tinha o refrão pronto, adaptado da letra, que seria para o Dori, e o título. E tinha um prazo. Faltavam só 3 dias para se encerrar as inscrições no festival, e a música foi escrita na tarde do último dia. O arranjo que eu vou analisar é o apresentado nesse festival. Edu canta com Marília Medalha, acompanhado do Quarteto Novo e do grupo vocal Momento 4. E o arranjo é um arranjo coletivo. Edu Lobo é filho de 2 pernambucanos, Dona Carminha e Fernando Lobo, jornalista e compositor. Fernando Lobo foi parceiro de Francisco Alves em Chuvas de Verão, de Dorival Caymmi em Saudade e do também pernambucano e jornalista Antônio Maria, na icônica música de samba canção de fossa Ninguém Me Ama. Ninguém me ama, ninguém me quer. Os pais de Edu se separaram quando ele era pequeno. E até os 18 anos, Edu passava todas as férias de verão em Recife, sempre viajando de navio. Eram pelo menos 3 meses de férias, ou 1/4 do ano, de dezembro até depois do carnaval. E Edu se hospedava na casa de tios maternos. Edu era filho único, e em Recife ele tinha outro mundo. Com muitos tios, primos, eram casas felizes, segundo ele. Eu ia para Recife todas as férias grandes, todos os anos, até, 18, 19 anos eu ia, ficava 3 meses lá. Adorava a cidade e ouvia aquelas coisas do tempo inteiro, os frevos, os maracatus. Então, é lógico que isso entranhou em mim de alguma maneira. A vontade de estar em Recife nas férias era tanta que ele se empenhava nos estudos. Na época do colégio eu fiz lá o Santo Inácio, que era
Era um colégio muito puxado. Dos jesuítas. Dos jesuítas e tal. Mas eu estudava muito, eu percebi isso anos depois na minha vida, que eu estudava por interesse mesmo. Não podia imaginar a possibilidade de ter uma segunda época e cortar as férias ao meio. No colégio, Edu conheceu dois amigos que também seguiriam a carreira musical, Marcos Valle e Theo de Barros. Theo de Barros, que mais tarde se consagraria como compositor, com Menino das Laranjas e Disparada, foi a primeira pessoa da sua idade que Edu viu tocar violão muito bem. Na época, Edu, como grande parte dos adolescentes, estudava acordeão, o instrumento da moda nos anos 50, mas ele não gostava muito. Com a chegada da bossa nova, que teve grande impacto em todos da sua geração, Edu resolveu aprender violão. Theo de Barros foi o primeiro professor informal de violão do Edu, que depois se matriculou na Academia de Violão do Roberto Menescal. Com 18 anos, montou um grupo com seu amigo de colégio, Marcos Valle, e Dori Caymmi, filho de Dorival, o que, segundo o Edu, foi muito importante para ele, porque os dois amigos já estavam mais avançados musicalmente na época, e ele aprendeu muito. O trio durou mais ou menos um ano, e logo depois Edu gravaria o seu primeiro compacto duplo, um disco de 4 músicas, todas compostas por ele. Preciso de alguém sob medida que me diga o que eu devo fazer. Me ensine a gostar. A ideia foi do pai dele, Fernando Lobo, que era amigo do diretor da gravadora Copacabana. E Edu considera as músicas desse disco uma parte da sua pré-história musical. Nessa época, ele nem estava pensando na música de forma profissional. Ele fazia faculdade de Direito. A minha ideia era fazer a faculdade de Direito para entrar no Itamaraty, fazer o curso diplomático. E já no primeiro ano de faculdade, já havia muito aquela coisa de diretório e tal, quando existiam os diretórios. A gente se juntava muito e conversava muito e tinha muito negócio de violão e tal. Mas foi encontrando um diplomata de verdade que a vida do Edu mudou para sempre. Ele desistiu da ideia de ser diplomata e se concentrou na música. Edu foi convidado para uma festa na casa da amiga Olivia Haime, na verdade uma reunião dos pais da Olivia. E entre os convidados estava o poeta e diplomata Vinícius de Moraes. Como era comum nas festas e reuniões daquela época, o violão foi passando de mão em mão, até chegar nas mãos do Edu. E o Vinícius estava atento. Eu comecei a mostrar as músicas que eu tinha feito e de repente ele disse assim, você não teria aí um sambinha na gaveta e tal, alguma coisa sem letra e tal? Edu, por sorte, tinha. Mas falou que mesmo que não tivesse, inventaria uma ali mesmo. Vinícius pegou papel e caneta e fez a letra na hora, e entregou o papel para o novo parceirinho. Eu lembro que tamanho medo de perder esse papel, esse documento tão precioso para mim no momento, eu guardei o papel dentro do sapato. E fui para minha casa com aquele papelzinho dentro do sapato. Vinícius ainda determinou o nome artístico dele. No disco de estreia, o nome na capa era Eduardo Lobo. E o poeta perguntou, alguém te chama de Eduardo? Não. Então Edu Lobo e ponto final. Edu largou a faculdade e foi trabalhar com o dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, escrevendo as músicas para uma peça que inauguraria o Teatro da Uni, a União Nacional dos Estudantes, na Praia do Flamengo. Mas a peça nem estreou. Com o golpe militar de abril de 64, o prédio da Uni foi incendiado por grupos de extrema-direita. O grande autor e ator Gianfrancesco Guarnieri convidou Edu para ir para São Paulo para eles trabalharem um musical, para o Teatro de Arena. E ao chegar em São Paulo, descobri que não havia nenhum musical programado. Ele só tinha ideia de fazer um musical comigo, que ele já conhecia minhas músicas um pouco e tal. Guarnieri não tinha ideia nenhuma para fazer o musical e pediu então que Edu cantasse as músicas dele, até que surgisse alguma ideia. Uma das que ele tocou era uma parceria com Vinícius, chamada Zambi, que tem uma história curiosa de como foi feita. Eu tentei fazer a letra dessa música. O Vinícius estava fora, eu acho que o Rui também estava. E a ideia que me veio na cabeça para fazer foi a ideia do Zambi. E eu não consegui fazer porque eu não transo bem com as palavras. E quando eu entreguei essa música pro Vinícius, eu não toquei no assunto do Zambi. E ele, de cara, fez... É Zambi na noite, é Zambi, tu e tu e tu e tu, é Zambi. Chega de sofrer, Zambi gritou. Sangue a correr. É a mesma cor. Guarnieri falou, é isso. Vamos falar do Zumbi dos Palmares, a apresentação do processo da dominação do branco sobre o negro. Enquanto o elenco ensaiava o espetáculo Arena contra Zumbi, Edu voltou ao Rio para gravar o seu primeiro LP pela prestigiosa gravadora Elenco, com produção do dono da gravadora, Aloysio de Oliveira. Edu gravou esse LP com o Tamba Trio, com arranjos do Luizinho Essa para clássicos do Edu como Arrastão. Puxa bem devagar,
arrastando. Aliás, o lançamento do LP foi atrasado porque Arrastão, parceria com Vinícius, como eu falei, estava concorrendo no Festival da TV Excelsior, cujas finais foram no Rio de Janeiro. Naquela época, 1965, não existiam as redes de televisão. O que era transmitido no Rio não passava ao vivo em São Paulo, onde Edu continuava ensaiando para a estreia da peça. Calculando mais ou menos a hora em que seriam anunciados os vencedores, Edu foi com Guarnieri no Bar Redondo, que Guarnieri frequentava muito porque ficava perto do Teatro de Arena. Interurbano era caríssimo naquela época, mas Guarnieri era um artista famoso e conseguiu que Edu ligasse de lá para a casa da mãe, no Rio. Logo que Dona Carminha atendeu, ela disse que tinham anunciado o segundo lugar, uma música do Baden Powell com Vinícius. Edu desanimou. Era improvável que dessem o primeiro e o segundo lugar para o Vinícius, mas Guarnieri pegou o telefone e disse: "Você vai ganhar." E logo começou a gritar: "Você ganhou, seu filho da..." e tomaram um porre homérico. Com a vitória, a vida do Edu mudou do dia para a noite. O prêmio em dinheiro era muito bom e ele apareceu em revistas e jornais do Brasil inteiro. E virou um artista de palco. Participou de um espetáculo na boate Zum Zum, em que dividia o palco com Nara Leão e o Tamba Trio, com 3 meses de casa lotada, de terça a domingo. Enquanto isso, em São Paulo, o musical Arena Conta Zumbi foi um grande sucesso, também com casa lotada. Segundo a grande dama do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro, Arena Conta Zumbi é o espetáculo mais importante da modernização do teatro brasileiro. Com o sucesso de Arrastão na voz de Elis, Edu foi mostrar as músicas novas para ela. Eu fiquei uns 2 ou 3 dias mostrando as músicas do Arena Conta Zumbi para Elis. E quando eu passava pelo Paneguinho, ela dizia assim: "É essa que eu quero." Eu, "Não, peraí, vamos lá." E as outras, as baladas, as músicas mais lentas, que eu gosto mais, que achava que a harmonia era mais bonita, mais rica, enfim. E ela grudava no Paneguinho. Finalmente ela me convenceu, ela queria essa música e foi essa que ela quis e estourou e tal. A música era quase uma vinheta, mas valeu o ouvido apurado de Elis para escolher repertório. E é uma das músicas mais gravadas do Edu no mundo inteiro. Liberdade só posso esperar. Edu fez uma turnê de mais de um mês pela Europa, no meio de 66, dividindo o show com outros artistas, como Silvinha Telles e Rosinha de Valença, e acompanhados por um grupo excepcional de músicos. Dom Salvador, Sérgio Barroso, J.P. Meirelles, Chico Batera, Rubens Bacina e Jorginho Arena. Um Dream Team de músicos. A última etapa dessa turnê era em Paris, e Edu resolveu ficar e esticar a estadia até quando o dinheiro deixasse. Ficou lá alguns meses, e quando chegou o inverno bateu uma saudade. E não foi da sua cidade, o Rio, que ele sentiu falta, mas sim da Recife, de suas férias. Daí veio a inspiração para compor uma das poucas músicas em que ele fez a letra, descrevendo as lembranças de Pernambuco, as frutas, as festas, no frevo Cordão da Saideira. Voltou para o Brasil com o mundo da música se preparando para o segundo festival da TV Record. Já se sabia que o Gilberto Gil vinha com uma música muito forte e que Chico Buarque estava preparando uma também, mas nada daquilo empolgou Edu, que depois da vitória com Arrastão tinha tido experiências não tão bem sucedidas em festivais. Basta dizer que um dos seus clássicos eternos, Canto Triste, com Vinícius, interpretada por Elis Regina no primeiro Festival Internacional da Canção, não ficou nem entre as 3 primeiras. Porque sempre foste a primavera em minha vida. Esse festival da Record de 67 é considerado o melhor festival de todos os tempos, por tantas músicas excepcionais apresentadas. Tinha Domingo no Parque do Gil, Roda Viva do Chico, Alegria, Alegria do Caetano, e tinha também O Cantador, de Dori Caymmi e Nelson Motta, e Eu e a Brisa, de Johnny Alf. Edu realmente se empolgou com a canção escrita com Capinã e inscreveu Ponteio para ganhar o festival. Eu não sei, eu tenho a impressão que eu estava tão ansioso na época e talvez retomar um lugar que eu achei que tinha perdido um pouco, talvez brilhar de novo e tal. E eu tenho a impressão que eu me preparei demais para ganhar, para tirar o primeiro lugar, sabe? Quando música não tem isso. E se preparou mesmo, com um nível de profissionalismo que era raro na época. E Edu apresentou um número perfeito.
A música já começa com um acorde bem dissonante. Um acorde menor com sétima maior e a melodia na nona. E no segundo acorde a melodia está na sétima maior. É uma melodia muito rica. Ponteio se aproxima de um baião, mas eu acho que o mais correto seria pensar numa releitura do baião. Enquanto no baião tradicional o baixo toca 2 notas por compasso, em ponteio, Edu coloca uma nota a mais do baixo. Enquanto a levada tradicional parece que puxa a música para trás, a nova linha de baixo parece que empurra a música para frente, empolga mesmo. É uma marca do Edu, principalmente no início da carreira, pegar algo da tradição musical brasileira, e especialmente a nordestina, e fazer algo um tanto épico, o que dava um contraste com a estética intimista da bossa nova. Mas mesmo usando elementos regionalistas, ele nunca regrediu musicalmente para uma harmonia pré-bossa nova, ou foi melodicamente simplista. Ele sempre seguiu o refinamento e a sofisticação da bossa nova. A letra de Capinã também é excepcional, com muitas aliterações como "que soubesse que eu sou violeiro" ou "violência, viola, violeiro". E muito política também, com recados claros sobre a resistência ao regime ditatorial que existia na época. Nos versos como "certo dia que sei por inteiro eu espero não vá demorar", "esse dia estou certo que vem", ou "vou ver o tempo mudado". Essas frases inflamavam a plateia. E mais importante, eram muito boas em si, literariamente. Não eram panfletárias no sentido mais vazio, tanto que envelheceram muito bem. A letra não ficou datada. Edu dividiu a interpretação de Ponteio com a atriz e cantora Marília Medalha, que ele já conhecia do Teatro de Arena. Para o acompanhamento instrumental, ele convidou o grupo do seu amigo de infância, Theo de Barros, o Quarteto Novo, que ainda contava com Heraldo do Monte, Ayrton Moreira e Hermeto Pascoal. Edu tocava violão, Theo violão e contrabaixo, mas a viola do Heraldo, a percussão do Ayrton e a flauta do Hermeto. Essa era a orquestração. E ainda tinha o quarteto vocal Momento 4, de Zé Rodrigues, Ricardo Sá, Maurício Maestro e David Tigel. Esses últimos seriam a metade do grupo Boca Livre, formado mais ou menos 10 anos depois. E ainda teve o diretor Augusto Boal dando um acabamento visual na postura e nos movimentos da Marília e do Edu. E na posição dos grupos no palco, era quase um encenador da canção. Nos exaustivos ensaios, eles desenvolveram coletivamente o arranjo. E pelo nível da ficha técnica, já dá para ver o porquê dessa apresentação ter sido tão profissional. Ponteio tem 2 partes A-B, sendo B o refrão. São 3 letras diferentes para a parte A, ou seja, são 3 vezes A-B. Nesse arranjo, a forma é assim. Uma introdução com 8 compassos só com violão, depois 16 compassos, agora com flauta e percussão também. Segue a música inteira A-B com intermezzo de 8 compassos. Outra vez a música inteira com os 8 compassos de intermezzo. Depois o último A-B, e agora uma ponte de 8 compassos para modular. O tom sobe 1 tom e meio para repetir o refrão, com um acelerando no final para terminar de forma apoteótica. Para a gravação e apresentação no festival, o Edu afinou o violão dele meio tom acima para usar as cordas soltas do violão. Para tocar junto, ou você afina o violão também meio tom acima, ou você usa o capotraste, na primeira casa do violão. A introdução começa com os 2 violões, e depois entra flauta e percussão. Era 1, era 2, era 100, era o mundo chegando e ninguém que soubesse que eu sou violeiro, que me desse uma... No primeiro A, o acompanhamento é só dos 2 violões. Perguntaram você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora eu tivesse... Na primeira vez do refrão se mantém um acompanhamento só dos violões, mas na repetição entra baixo, bateria e percussão. Voltam as frases da introdução na flauta no intermezzo, mas com a metade do tamanho.
No segundo ato, tem perguntas e respostas da viola caipira com a flauta. A flauta toca no limite da extensão dela no agudo, e esse timbre lembra os pífanos. Jurou me quebrar, mas não lembro de dor nem receio. Só sabia das ondas do mar. Jogar a viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar. O grupo vocal abre vozes nos acordes de preparação e faz uma frase de contraponto no refrão. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse. Vozes abertas no segundo intermezzo. No último A, as vozes fazem a cama harmônica e a flauta faz uma frase de contraponto. Encerrar meu cantar já convém, prometendo um novo ponteio. Certo dia que sei por inteiro, eu espero não vai demorar. Esse dia estou certo que vem, digo logo que vim pra buscar. Correndo no meio do mundo, não deixa a viola de lado. De novo o vocal nos acordes de preparação e na frase de contraponto no refrão. Frases de flauta. E tem palmas sincopadas, que ao vivo foram feitas pelo grupo vocal. A ponte para modular, para subir o tom, é cantada em uníssono do Edu com o vocal e a Marília oitava acima. Break e modulação, com vozes e viola. No refrão final tem solo de viola e o contraponto do vocal. Agora um acelerando, para chegar no final apoteótico. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou, se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Muito obrigado. Até uma próxima. Pô, o Edu galantemente tirou o time de campo. E não passar 2 meses depois ele estava com Quem me dera agora eu tivesse a viola para cantar, né? E deu uma rasteira na gente brava, porque ganhou mole, né?